Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Vamos para a nossa videoaula de número 3. E na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de dados que são os vetores, né? Como é que a gente consegue fazer loops em estruturas de repetição. Eu vou abrir novamente a solution. Ele falou ali que o path que ele estava apontando para a solution não existia mais. Então eu vou abrir aqui do treinamento o projeto aula. Eu vou criar mais um arquivo chamado console application aula 04. Console application aula 04. E agora vamos trabalhar com os tipos de dados que são os vetores. Então eu posso trabalhar simplesmente com um array simples, utilizando, por exemplo, as cidades. Aqui eu tenho uma string com duas posições. E aqui eu coloquei a cidade 0, ela começa com Fortaleza. A cidade 1, São Paulo. E a outra, Rio. Preciso dar um loop nesse cara. Como eu faço isso? Posso fazer ele da seguinte forma, colocando uma variável i, que é do tipo inteira, que eu vou chamar aqui de contador, igual a 0. E aí eu vou colocar aqui a minha estrutura. Eu vou colocar contador igual a 0 até contador menor igual ao tamanho do vetor de cidades. Eu vou colocar aqui cidades.length, que ele vai me dar o tamanho 2. Então eu vou ter que 0, 1 e 2, ok? Então eu vou até o tamanho desse vetor. Então esse aqui é o tamanho dele. E eu vou precisar também, para ter tamanho 2, se o meu tamanho é 2, ele começa com 0, então ele vai 0 e 1. Se o meu tamanho é 3 do meu vetor, ele vai 0, 1 e 2. Então ele sempre vai até uma posição anterior. Então eu faço menos 1 e aí eu incremento o meu contador. Agora que eu estou com essa declaração, posso colocar esse cara aqui também, declarar ali dentro do for, eu vou dar um console.writeLine cidades conte, que é o meu contador. E aqui no final dá um readline aguardando aqui eu tenho as cidades Fortaleza e São Paulo, porque eu exatamente só tenho dois carinhas aqui. Vou colocar mais uma cidade, ele vai fazer esse loop 3 vezes para as posições 0, 1 e 2. Por que ele deu problema? Porque eu fiz uma alocação com duas posições, 0 e 1, e não criei uma alocação para a terceira posição. Então, sempre que eu digo que o tamanho dele é 3, eu tenho que alocar da 0 até a posição menos 1. Ok? Poderia fazer essa inicialização da seguinte forma. Eu poderia inicializá-lo aqui, ou eu poderia inicializá-lo como se fosse um array com constantes. Então aqui eu tenho o meu vetor declarado e já fiz a inicialização na mesma linha, ele funciona do mesmo jeito. Uma outra forma de eu inicializar esse vetor seria através de um array tipado. Então eu criaria uma lista. Essa lista seria uma lista de strings. E agora eu iria adicionar na lista os elementos Fortaleza, São Paulo e Rio.
Agora eu não tenho mais o length, eu tenho o count. Eu continuo pegando os elementos da mesma forma. Ou, trabalhando com lista, eu tenho ainda uma outra maneira de ler os dados desse vetor utilizando uma outra estrutura, que é o meu for each var cidade em cidades. Eu não preciso mais disso, e aí eu simplesmente coloco a palavra cidade aqui. Ele vai me imprimir esse cara 2 vezes. Vou dar um espaçamento. Vou dar um console.